Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Antes de mais, Luís, muito bem-vindo aqui ao canal, muito obrigado pelo follow e espero que seja a primeira de muitas visitas aqui a estas pequenas brincadeiras. Hoje, para diferenciar da ultimação da criação de conteúdo, em vez de estarmos aqui à volta do meu mundo de Dungeons and Dragons, vamos centrar-nos na escrita criativa pura e dura. Luís, não quero que fiques desde já desiludido com aquilo que te vou apresentar, porque convenhamos, estamos a falar de arte e não há assim uma fórmula para a arte, porque se houvesse seria ciência e não arte. Tudo é válido desde que para nós criadores faça sentido. E na minha forma de criar conteúdo existe uma pequena cábula que me ajuda a criar as minhas histórias, as minhas premissas e garantir que elas são coesas e à prova de bala no que toca a pequenos buracos na narrativa. A cábula é composta por 6 questões e as 5 primeiras questões são as seguintes. Se calhar tu já consegues ter uma ideia daquilo que vem aí. Quem? Como? Quando? Onde? E porquê? Sim, a Olinda tem aqui uma assiduidade plena. Não falha uma sessão e lá vai contribuindo com o seu toque pessoal e a brilhantar aqui a transmissão. Porquê estas questões? Porque independentemente daquilo que nós estejamos a criar, estas são as questões que tanto nós como criadores de conteúdo, como nós leitores, jogadores, ouvintes ou o que quer que seja, queremos ver respondidos naquilo que estamos a consumir. Quando nós vamos ver um filme, nós queremos saber quem é que é o protagonista, quem é que é o vilão, o que é que move cada um, como é que toda a trama se desenrola, o que é que vai acontecer e quando e porquê. Desta feita, uma vez que estas questões estão implícitas na premissa fundamental da questão, por que não trazê-las para o plano material e usá-las como a nossa principal ferramenta para criar histórias. Contudo, há uma sexta questão que chegou às minhas mãos por intervenção do enorme meu colega do webinars, André Ferreira, quando me mostrou um vídeo sobre escrita criativa, em que um famoso guionista cujo nome está a falhar neste preciso momento, para além de usar estas 5 questões, usava uma outra que, ao contrário destas, é algo mais vago, mais abstrato e que está dependente de algumas condicionantes. A questão é esta: como resolver? Muito bem, Olinda. 5 pontos para Gryffindor. Toda a gente. A magia destas questões é que nós podemos aplicá-las em qualquer contexto e em qualquer escala. Vamos supor que estamos a criar uma história sobre uma pequena aldeia, uma pequena cidade. Nós podemos perguntar quem é que governa a cidade. Como é que o faz? Desde quando é que está no poder? Onde é que a sua sede tem lugar? Porquê é que ele foi eleito? E depois, a partir daqui, podemos expandir para outras questões. Quem é que era a oposição? Como é que as eleições procederam? Quando é que as mesmas tiveram lugar? O onde já acaba por estar respondido no esquema anterior. E porquê é que a oposição
perdeu. Foi simplesmente uma questão democrática? Ou houve alguma coisa durante todo o processo a nível de intervenções que ditou o culminar disto tudo? E nós podemos colocar estas questões vezes e vezes em conta aquilo que nós estamos a escrever, e como resposta temos das duas uma. Ou temos a continuação da história, ou temos os buracos que nós queremos ver preenchidos. E como é que entra aqui esta sexta questão do como resolver? Ora bem, da mesma maneira que estas questões podem ser aplicadas em qualquer contexto, em qualquer escala, pegando no exemplo anterior, em vez de nos referirmos à cidade, vamos imaginar à escala global, que organizações que estão presentes, como é que elas governam? É através das sombras, toda a gente sabe que elas existem, existe algum tipo de ditadura ou de democracia. Desde quando é que elas existem e quando é que se está a pensar destorná-las? Se é que está. Onde é que estão as suas sedes? Onde é que estão os seus pontos de desfia e de localização? Porque é que elas fazem aquilo que fazem? O como resolver entra no mesmo esquema, mas prende-se a uma componente, atrevo-me a mais prática do processo criativo, que é: imaginamos que nós estamos a descrever um protagonista. Vou começar aqui a tecer um exemplo. Vocês podem dar ideias de nomes de lugares e de alguns pontos narrativos que pareçam interessantes. Eu vou desenvolvendo a partir daqui, enquanto aguardo os vossos inputs. Vamos supor que nós temos uma personagem que se chama António. É um tipo ambicioso e destemido. Procura zelar pelo bem-estar de tudo e de todos. E vamos supor que ele procura, a fim de chegar a este fim, acabar com as forças ditatoriais na sua área de residência. Faça isto. Como é que nós podemos enquadrar esta questão? Esta questão aplica-se sempre que nos deparamos com um problema. Não no sentido de bloqueio de escrita ou falta de inspiração, não. Sempre que nos deparamos um problema com o qual a personagem em questão se depara. No caso do nosso amigo António, o problema é aqui a questão das forças ditatoriais na sua área de residência. Como é que ele vai resolver esta questão? E aqui nós vamos tecer uma série de opções. Por sabotagem. E como é que seria a sabotagem? Explosivos nas infraestruturas. Pode ser. Podemos dizer que é tomar lugar da figura bolas, peço desculpa, da figura máxima tomar lugar para eliminar. Vamos por assim. Eliminar a poder local.
ou então orquestrar um golpe de Estado através de uma espécie de milícia. A questão é que, enquanto nós vamos delineando estes pontos, estamos das duas uma, ou a ter a consideração algo que nós já sabemos sobre o António, ou estamos a descobrir. Se eu fosse a apagar esta parte da sabotagem, eu ficaria apenas a saber que o António é ambicioso e destemido e procura zelar pelo bem-estar de tudo e todos. Isso é que uma forma que ele tem de conseguir este objetivo é acabando com as forças ditatoriais da sua área de residência. Agora, será que o António é alguém que percebe explosivos? Será que ele tem alguma experiência com espionagem? Será que ele é uma espécie de voz e líder do povo e tem capacidade de mover as pessoas e de desarmar com tudo o que é necessário? Não sabemos. Ou se calhar já sabemos. Se calhar nós estamos aqui a escrever e a pensar: claramente o António tem cara de conseguir fazer esse tipo de coisas. E depois nós vamos aqui à cábula, aqui em cima, e vamos continuar a construir. Orquestrar um golpe de Estado através de uma espécie de milícia. Quem é que é essa milícia? Composta por quem? O mais óbvio seria algo como aliados rebeldes. Como é que eles surgem? Após anos de abuso. Quando é que eles surgiram oficialmente? Depois de uma série de execuções sangrentas nas ruas. E onde? Bem, vamos bater um bocadinho no clichê. Se bem que o que não falta aqui nestes exemplos são clichês. Algures nos esgotos. Bem nas profundezas da cidade. E o porquê está já respondido. Para acabar com as forças ditatoriais. E se formos a colocar aqui esta questão, voltamos ao ponto de cima. Como é que eles vão resolver este problema? Com sabotagem. Mas podemos aprimorar mais a questão da sabotagem. Quão numerosos eles são? Será um grupo de 5 pessoas? 10? 20? Estaremos a contar com uma espécie de pequeno exército? Ou apenas algumas pessoas influentes na sociedade? Vamos supor que, a nível de quantidade, vou aqui já responder a duas questões de uma só vez. Ou melhor, vou responder à mesma questão de duas formas diferentes. Relativamente ao quem? Estamos a falar de 20 pessoas, de vários caminhos de vida, várias origens de vida, e com diferentes especializações. E nós aqui podíamos tecer uma série de exemplos. Uns são ferreiros, outros são carpinteiros, um ou dois deles são veteranos de guerra e sabem mexer com armas de fogo. Se calhar um ou dois deles são químicos ou físicos e têm acesso ao material necessário não só para produzir munições, como também para adquirir armas de fogo. Mais questões?
exemplo, aqui no como. Como o quê? Como é que eles surgiram? Já descobrimos o porquê. Ou melhor, já descobrimos como. Vamos ver. Como é que eles se organizam? Com reuniões semanais. Reuniões semanais. Em pequenos grupos. E que trocam mensagem. Trocam mensagens. Através de insígnias crípticas. Ou através do código Morse, ou através de alguns glifos que ou conceberam ou adquiriram em parte incerta. Ou melhor, parte incerta para já. Para todos os efeitos, só aqui respondemos a duas questões. O como e o quando. Como, a parte como eles se organizam. E quando, semanalmente. Onde, também já sabemos. Como atuam? Pergunta a Olinda. Atendendo a estas especificações, Olinda, como é que achas que eles iriam atuar? Quão subtis, quão agressos, quão violentos, quão agressivos, quão impactantes? Enquanto isso, vou já aqui preparar a segunda parte desta pequena narrativa. E o outro lado da moeda. Carlos Luís, estás a acompanhar? Ora bem, enquanto a Olinda pensa e escreve, nas sombras, com muita atenção, isso é que eu gosto de ouvir, ó Luís, nas sombras, discretamente. Então, Olinda, se eles estão a agir nas sombras, discretamente, que tipo de armamento, que tipo de equipamento é que eles levam com eles? Ou até mesmo que tipo de indumentário, de que tipo de caracterização? Luís, podes ajudar a Olinda? Podes e deves. Ora bem, eles atuam nas sombras discretamente enquanto preparam o golpe derradeiro. Ou seja, vamos imaginar que nós temos um mapa. Vamos imaginar que nós fazemos parte dessa milícia. Estamos ali nos esgotos, na sala de reuniões, na sala de guerra, por assim dizer. Vemos um mapa em cima de uma mesa. Um mapa muito... Perguntas difíceis são aquelas que não têm resposta. Todas as perguntas que nós aqui colocamos têm resposta, logo são perguntas fáceis. Como estava a dizer, vemos um mapa aberto, vemos que há ali pontos-chave, podem ser as infraestruturas, podem ser a localização de algumas figuras proeminentes neste domínio ditatorial e que têm que ser eliminados ou têm que ser alterados, removidos da equação de alguma maneira. E as missivas, as diligências são distribuídas, lá está, em pequenos grupos, que para garantir que tudo acontece pela calada. Mas como é que tudo acontece pela calada? E que se confunda com os comuns mortais. Ou seja, não temos aqui nada de capa e espada, não temos aqui... malta com balaclavas e com máscaras estranhas. Estamos aqui a falar de pessoas que se vestem como toda a gente, é isso? Como os ninjas originais, porque caso não saibam, na altura do feudalismo na Ásia, ao contrário daquilo que muita gente possa pensar, os ninjas, os shinobi, não se vestiam de preto. Porquê? Porque uma pessoa com a cara tapada e vestida de preto destacava-se na multidão. Aquilo que eles faziam era vestir as mesmas indumentárias de toda a gente e passar despercebidos, e era assim que eliminavam os seus alvos. Exatamente, Olinda. Podem ter pessoas infiltradas, ou seja, nós temos agentes infiltrados no próprio regime, que são fiéis à premissa
da milícia e também estão à espera. Boa. Boa, boa, boa. Opiniões semanais. E eu posso aqui acrescentar então agentes infiltrados. Agentes infiltrados. No regime. No regime. Agentes infiltrados no regime. E pequenos grupos incumbidos de operar discretamente. E atrevo-me a dizer que o que é que acha que é mais eficaz? Os pequenos grupos atacarem ao mesmo tempo ou ser algo esporádico? Ou se calhar tem mesmo os dois. Numa primeira fase, nesta semana há aquele edifício que é atacado, na semana a seguir é outro, num dia totalmente diferente, numa hora totalmente diferente, para não criar um padrão. E depois, quando nos aproximamos do momento-chave, pum, há ali um ataque em que todas as forças atacam ao mesmo tempo e o alvo não sabe para onde é que se há de virar, de tão frágil e tão surpreso que se encontra. Qual das opções? E agora que respondem sim. Cada grupo ataca uma peça, exatamente. Ok. Pequenos grupos incumbidos de operar discretamente. Procurando atacar em simultâneo. E vou já aqui meter uma piada. Meus senhores, sincronize os relógios. O que é que vos parece esta premissa inicial? Que, diga-se passagem, já fizemos isto, esta trama, apenas com 6 questões. E agora, se vocês se sentem satisfeitos com aquilo que conseguiram fazer, eu proponho que viremos a moeda. Digam-me se querem acrescentar mais alguma coisa ou se passamos à frente. Muito bem, vamos seguindo. Então, nós aqui, nestes pequenos pontos, temos os heróis. Aqueles que nós queremos no livro que estamos a ler, no filme que estamos a ver, no jogo que estamos a jogar. Aqueles que nós queremos que saiam vitoriosos. Agora vamos dar aqui uma de facada nas costas e vamos trabalhar nos vilões. Vamos colocar exatamente as mesmas questões. Quem é que eles são? É uma única pessoa? Deixa lá, Luís, eu também já estou aqui fora da calinadas. Tipo, não interessa. Toda a gente percebeu. Relativamente aos vilões, quem é que eles são? É uma única pessoa? É um grupo? É uma espécie de parlamento? Um chefe e os seus lacaios lambotas. Ou seja, quem é que são os vilões? Arranja-me aí um nome para o vilão e para a organização. Temos uma figura máxima. Uma figura máxima. E os seus lacaios. Mais uma piada. Sim senhor, com certeza senhor. Sim senhor, com certeza senhor. Como é que eles operam? Ora bem, se me permitem, e olhando para que nós já tecemos aqui sobre este pequeno mundo, uma vez que houve uma série de execuções sangrentas nas ruas e que foi isto mesmo que veio a despoltar o nascimento da milícia, quão claro fica que existe uma espécie de presença predominante de patrulhas nas ruas, uma espécie de ambiente
super opressivo, quase claustrofóbico e asfixiante. Vamos avançando provisoriamente com esta ideia, de forma a podermos chegar às outras questões e ver de que maneira é que a premissa se altera, se é que isso acontece. Ambiente opressivo nas ruas. Opressivo nas ruas. Patrulhas regulares. E vamos ser assim completamente duros. Execuções em via pública. Sim, basta isto. Não acho que não há um ambiente de cortar a faca. Não sei porque estão essas aspas. Vou ficar para já aqui apenas nas execuções em via pública. Acho que não há necessidade de dar pormenores demasiado gráficos. Pelo menos para já. Ora bem. Quando? Quando é que isto começou a acontecer? Ora bem. Pegando num exemplo histórico, e que o Luís certamente conhece bastante bem. Política de terror, não se permitem ajuntamentos de mais de X pessoas. Mais de uma pessoa. Ia com caralho. Patrulhas regulares para garantir. Para garantir. Para garantir que não há ajuntamentos de mais de uma pessoa. Ou seja, será que com isto podemos dizer que o governo em vigor é paranoico? Ou isto começou a ser implementado quando os primeiros ataques ganharam forma? Vou deixar-vos a pensar enquanto continuo aqui a escrever coisas. Discussões em via pública. Quando? Ora bem, aquilo que a nossa história nos diz é que os grandes ditadores surgem em momentos de extrema necessidade para o país. Em que eles trazem ideias, eles trazem recursos, trazem inovações. A quando os primeiros ataques? Boa, boa. Para garantir que não há ajuntamentos de mais de uma pessoa, resultando em execuções em via pública, como resultado de ataques dos rebeldes. Continuando com esta ideia, quão certos é que nós podemos deduzir que, independentemente do mundo que estejamos a criar, do país, da região, da filosofia sociopolítica e das intenções aí associadas, quão certamente é que nós podemos deduzir que algo estava mal, possivelmente após uma grande guerra, um grande conflito que resultou na derrota desta nação, e houve uma figura, ou um conjunto de figuras que nós temos a solução, nós temos a sabedoria, nós temos o conhecimento dos recursos necessários para voltarmos a reerguer-nos como uma fênix saída das cinzas. Iremos mostrar ao resto do mundo que não nos rebaixaremos mais, que voltaremos à nossa magnitude e ao nosso máximo poderio. Parece-vos bem? Ou é demasiado real? Ah, pois é. Estes meninos têm pinta de serem do tipo autorização para matar se não gostarem do olhar que lançam. Ai, porque é que mataste aquele civil? Não gostei da forma como ele olhou para mim. Ah, legítimo. Esta malta não sabe, nesta altura do campeonato, que para olhar para nós tem que ser olhar para os botas. Ora bem, quando é que eles surgiram? Após um período
de enorme carência económica, política e social. Onde vamos deixar assim um pouco no ar, é aqui neste mundo especulativo, este mundo ficcional que nós estamos a criar nesta página em branco. E o porquê estava também aqui um pouco latente na parte do quando, para resolver as demais questões sociais e instaurar uma nova ordem em prol do regresso, não vou dizer origens, mas defender os seus próprios interesses económicos. Elabora melhor essa questão, Luís. O que é que tu queres dizer com para defender os seus próprios interesses económicos? Estás-me a querer dizer que desde o ponto de partida que não havia qualquer indício de altruísmo? Tomada do poder para se autopromoverem. Ou seja, o poder estava de tal maneira debilitado que, de forma a deixarem clara a sua marca, o seu estatuto, eles deram uma de Blitzkrieg, entraram por ali adentro, face à ausência de oposição ou algum tipo de oposição relevante, e instituíram-se. Do tipo, nós somos a única opção e não há nada que vocês possam fazer contra isso. Para ser califa no lugar do califa. Gosto disso. Tomada à força, ou melhor, exploração da ausência, de uma oposição digna à nova ordem. Claramente temos aqui a falar de pessoas que possivelmente, lá está, tenham alguma paranoia e que claramente não têm qualquer tipo de escrúpulos. Faça isto. Eles têm um grande problema para resolver. Alguém me sabe dizer qual é o grande problema que este regime tem que resolver? Com base naquilo que nós já descrevemos aqui, nesta fantástica página. Exatamente. E como é que a população se manifesta dessa maneira? Existe uma milícia armada que anda a fazer uma série de ataques. Não só através de agentes infiltrados, como atacando infraestruturas e alguns alvos críticos. Possivelmente, alguns dos lacaios da figura máxima de Estado já foram eliminados pela milícia, que, na sua gênese, juntam-se em segredo e quê? E o que é que eles fazem, Luís? O que é que eles fazem? Ora, uma resistência armada, exato. Isto já temos. Ali existe. Isso existe e é um grande problema. E agora, Luís, eu sei que tu gostas muito de estar do lado dos heróis e que sei que na nova aventura estás a trabalhar para a Gesta. Diga-se de passagem, é um grande jogo. Vocês têm que experimentar jogar Gesta.
estás a ter uma grande dificuldade e estás a querer com toda a tua força assumir o papel dos vilões, quero que faças um pequeno exercício. Quero que imagines que estás no papel deste ser, desta entidade, e me digas, com base nisto tudo, com base no facto de teres uma população que por alguma razão estão contra ti, que tu fizeste tudo e mais alguma coisa para lhes pôr a comida no prato, a roupa no corpo e trabalho, eles estão a criar uma milícia armada, a atacar os teus homens, os teus recursos, os teus edifícios. Exato, são os ingratos. Como é que tu vais resolver este grande problema? Tens uma sociedade que está contra ti e tem pessoas que claramente são mais capazes de pôr um grande travão nos teus planos. Tem de se reprimir ainda com mais violência. Atos de repressão constante. A violência é abundante. Estamos a falar de execuções em praça pública. Estamos a falar de execuções em praça pública. Tipo... malta a ser fuzilada, malta a ser enforcada. Se calhar algumas dessas pessoas estão falsamente a ser publicitadas como sendo os líderes da milícia que foram apanhados. E se calhar, para servir de exemplo e atemorizar todos os outros. Exato. E se calhar nós temos também, para além disto tudo, assaltos a casas civis durante a noite. Assaltos a casas civis durante a noite. Famílias a serem separadas no processo. Aos poucos, eliminar qualquer rastro de oposição. Em teoria é um bom plano. Se estivermos constantemente a atacar a população, se estivermos constantemente a eliminá-la, a vigiá-la, é só uma questão de tempo até nós chegarmos à malta da milícia, estes 20 indivíduos, eliminá-los da equação e voltar tudo ao normal. Mas o que é que a nossa história nos diz relativamente a isso, Luís? As pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte da milícia, será que iriam ficar de braços cruzados e aguentar com tamanha opressão, tamanho ódio? Será que iam ser complacentes e simplesmente aceitar esta nova forma de ser e de estar? Esta nova ordem social? Ou será que ao fazer isto tudo estariam a deitar mais achas para esta fogueira? E se calhar aos poucos os 20 passam a 30, a 40. Mais pessoas, mais braços, mais conhecimento, mais pessoas com outros tipos de experiência e recursos. Para que lado é que no meio deste conflito a balança iria pender mais? E o que é que as pessoas fazem quando têm pouco a perder, Luís? Ao ponto de aparecerem os tais 20 valorosos resistentes que vão clamar liberdade ou morte. Luís, já estamos a falar mesmo de um confronto final, uma derradeira colisão, um tudo ou nada, em que as pessoas ou vivem livres
ou melhor, arriscam-se a viver livres, ou pelo menos tentam, e morrem sabendo que fizeram o que era correto. É nesse sentido que tu queres chegar? Então, vamos já deixar isso em pedra, ou neste caso em folha branca. É só uma questão de tempo. Até que o cerco se prenda de tal maneira, se aperte, que é a única opção. É uma última tentativa. Na esperança de, novamente, viver em liberdade. E que tal? Mas gostava de ouvir as opiniões dos meus colegas presentes, não se acanhem. Ouviram, malta? Posso minhas as palavras de Luís. Mas entretanto, eu peço-vos apenas que olhem para estes pequenos parágrafos, que nada mais são que pequenos pontos narrativos, e vejam a trama que se fez com apenas 6 perguntas. Tudo se resume a isto. E Luís, atendendo àquilo que tu queres fazer com Gesta para a nova cena, a nova aventura, aquilo que te recomendo é, uma e outra vez, ires aplicando estas questões, não necessariamente por esta ordem. Tens liberdade total para as aplicar, e até te desafio para um pequeno exercício. Deixa-me o primeiro parágrafo ou o primeiro ponto da primeira cena desta nova aventura de Gesta, e vamos ver o que é que nós conseguimos fazer com estas questões. E entretanto, eu vou deixar aqui um pequeno exercício. O que tu dizes é aplicar as 5 perguntas a cada uma das peças que quero introduzir na aventura? Sim. As 5 perguntas, para estas 5 primeiras perguntas, são o quem, o como, o quando, o onde e o porquê, para estabelecer a cena, e o como resolver quando vês que alguma das personagens, ou em qualquer momento na trama, se tu vais deparar, os personagens se vão deparar com uma algum tipo de problema, algum tipo de questão que tem que ser resolvida. E aplicas isto constantemente, tal como se fez neste pequeno exercício. Uma forma simples é o elemento binário, em que tu fazes para os heróis e fazes para os vilões. E vês como é que naquela linha temporal eles se encontram a nível de poderio, a nível de intenções, a nível de ações. E à medida que tu fores escrevendo, à medida que tu fores desenvolvendo, vais colocando as mesmas questões uma e outra vez, até estar satisfeito com o resultado. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Vou deixar aqui uma frase, ou neste caso 2 frases, e vocês vão me identificar as respostas às perguntas de cima. Ou seja, vamos fazer ao contrário. Em vez de pegarmos nas respostas para criar uma história, eu vou dar uma pequena premissa e vocês vão dizer qual pergunta está associada a aquele elemento. A premissa é esta. Vou até aumentar, meter centrado, negrito. Desde aquele momento que a vingança lhe corria nas veias, no fim
ela viria a arrepender-se. Se formos a colocar as perguntas que estão em cima, o que é que nós descobrimos? Vou dar uma pista. E começando pela primeira. Quem? A quem é que este pequeno parágrafo se refere? Sim. A resposta está aqui. Não é tão objetivo, não é tão claro como aqui em cima. Não temos aqui um António. E se quiserem uma pista mais clara, posso dizer que a resposta ao quem está nesta frase. Um alguém. Vou continuar a dar pistas. Está a resposta ao quem está aqui. Desde aquele momento que a vingança lhe corria nas veias. No fim, ela viria a arrepender-se. Olha para o que está aqui. O quando e o porquê. Quando? Porquê? Muito bem. Mas começando pelo quem? Quer dizer, pode não ser o vilão. Pois. É difícil. Se nós formos a pegar no básico da gramática, os vários termos que aqui estão. Sim, o quando é naquele momento. Que é altamente abstrato. Pode ser muita coisa. Onde é que está o sujeito aqui? Pegando aqui na questão da gramática. Não, a vingança não é o sujeito. A vingança, quanto muito, é o porquê. O sujeito, volto a dizer, está nesta frase. Ou seja, ela, exatamente. Ela. Sabemos quem é que ela é? Não. Apenas sabemos que é uma ela. Temos uma ela que, naquele momento, em parte incerta, porque não temos aqui nenhuma referência espacial quanto ao sítio, partindo do princípio de que houve um sítio sequer. E depois temos o como. Temos uma ela que naquele momento, seja ele qual for, seja ela quem for, concluindo, agora perdi no raciocínio. Acontece. Temos uma ela que naquele momento tinha um sentimento de vingança a correr nas veias. Aqui poderiam ser um pouco mais abstratos e dizer que o onde é nas veias, que é onde a vingança está a fervilhar. Como fervilhar? Vou meter entre aspas porque não está explícito no parágrafo.
Exato, oh linda, exato. Então, nesta frase, a pessoa que se ia arrepender é a pessoa a quem a vingança lhe corre nas veias. Precisamente. Temos aqui as duas premissas deste pequeno parágrafo que se remetem à mesma pessoa. Desde aquele momento que a vingança lhe corria nas veias, no fim ela viria a arrepender-se. E ela viria a arrepender-se porquê? Se quisermos ser o mais objetivos possível, também poderiam ser pessoas diferentes, é verdade. Relativamente ao porquê. Porque é que ela se viria a arrepender? Porque a consequência da vingança. Exatamente. Porque é que ele se haveria de arrepender porque se vingou. Ou melhor, vingou-se. E agora, o que é que nós poderíamos fazer aqui? Nós poderíamos voltar a colocar as mesmas questões, não à frase, não à premissa, mas a cada um dos pontos que nós destacamos. Quem é que é ela? Como é que ela se chama? Quando é que isto aconteceu? Sabemos apenas que, desde aquele momento que a vingança lhe corria nas veias, foi algo que ela presenciou? Foi algo que ela tomou conhecimento de forma passiva? Foi uma cassete que lhe chegou, um vídeo? Ou uma mensagem? Por texto ou por áudio? E o onde? Fuzilar o namorado. Super trágico e dramático. Aconteceu. Diante dela, a sangue frio. E relativamente a onde, se quisermos ser mais físicos, mais terrenos, onde é que isto aconteceu? Foi em casa? Foi no quarto enquanto dormiam? Fizeram com que o carro em que seguiam se despistasse? E quando abriram fogo sobre eles pensaram que Deus tinha morto aos dois e ela sobreviveu? E aqui relativamente ao como. Como é que tudo aconteceu? Como é que ela ficou para além de fervilhar? Durante quanto tempo é que ela ficou assim? E depois, se calhar, o mais importante, ou o mais interessante. Porquê é que ela se haveria a arrepender da vingança? Que implicações é que isto teria na sua vida pessoal? E na sua vida emocional para se arrepender de algo que queria tanto? Será que quem orquestrou esse atentado, quem orquestrou o que quer que seja que se abateu sobre ela, lhe era alguém familiar? Alguém que fez o que fez pelo seu próprio bem? Será que ela teve que matar um ente querido? Ou será que ela simplesmente, no momento da grande revelação, não teve coragem para o fazer? Isto são tudo pequenas nuances. E que nós poderemos continuar a desmistificar colocando mais questões. O processo criativo é isto mesmo. É criar perguntas para obter respostas e depois continuar a questionar um ex-namorado. Então, porque é que ele se haveria de
se deveria arrepender de lidar com esse ex-namorado? Será que haveria algo latente ainda? Um resto de paixão? Mais questões, mais detalhes, mais pormenores, mais coisas que nós ficamos a conhecer sobre as personagens, a trama e aquilo que move tudo. Com 5, 6 questões. Nós criamos todas as histórias que precisarmos. Todas as personagens que precisarmos. E o mais brilhante, no meio deste tão simples processo, é que nós, para além de criarmos histórias e personagens e narrativas e tramas e premissas, conseguimos fazê-lo de forma coesa e à prova de bala. Se tudo estiver bem feito, nós conseguimos ter uma história com princípio, meio e fim, em que tudo faz sentido, tudo encaixa. Porquê? Porque está tudo ligado. Não há pontas soltas. E é assim que se criam histórias. Numa história queirosiana, ela viria a descobrir que o assassino era seu irmão. Lá está. Dramático. Uma grande revelação. Ele iria levar-te para maus caminhos, dizia o irmão. Enquanto, lavado no seu próprio sangue, nas suas lágrimas, proferia as últimas palavras de despedida à sua querida irmã. Quando ele, na sua consciência, acreditava piamente de que fez o que estava certo. Ela é que não conseguia ver a razão. E o que é que ela ganhou com isto? Ganhou paz? Ganhou serenidade? Eu acho que não. Ganhou apenas isto. Caríssimos, o que é que vos parece? Alguma questão? Alguma dúvida? Perdoem-me os longos momentos de silêncio. Porque há aqui um período de latência entre eu estar a falar e a expor ideias e depois receber as mensagens. Luís, plural, plots. Aqui temos duas histórias. Temos aqui esta trama de política e opressão e golpes de Estado e tudo o resto. E aqui algo mais passional. São duas histórias. A não ser que, lá está, queiramos pegar nessas questões todas e aplicarmos a cada uma dessas personagens, a cada uma dessas pessoas. E saber mais sobre elas. Aquilo que as move, aquilo que elas foram, aquilo que elas querem ser, aquilo que elas são neste momento. Epá, os Nosferatu são assim, não é? Vá toda a gente, hashtag a culpa dos Nosferatu. A magia aqui do stream é mesmo esta. É vir para aqui com uma folha em branco, pegar em vocês, salvo seja, e mandar aqui uma série de ideias e ver o que é que sai. Porque lá está, a folha em branco não é nenhum bicho papão. Uma vez mais, aqui com meia dúzia de questões, nós deixamos desenvolver. E depois, se quisermos, pegamos tipo em dados com imagens ou vamos ao Google fazer um zapping qualquer e olhamos para uma imagem, ouvimos uma música, topamos ali uma ou outra ideia e tal. Exato, mas agora trabalhando um pouco os personagens barra vilões, tínhamos aventura. Oh yeah! E é isso que eu estou a ver-te a fazer, Luís, com a nova cena de gesta. Ora bem, já passámos um pouco
o tempo limite do previsto para o stream, para a transmissão, o que não é problema nenhum. Não me importo nada de deixar que a janela de tempo se estenda um pouco mais quando vejo que existe uma participação ativa, que existe interesse. Vou apenas levantar a questão para saber se ficaram com alguma dúvida. Se puder solucioná-la já aqui durante o período de transmissão, terei todo o gosto em fazê-lo. Caso contrário, pode entrar em contato comigo pelo Facebook ou outro meio que acharem por bem. Irei procurar responder da melhor maneira possível. Entretanto, e atendendo àquilo que nós estivemos a fazer, eu vou deixar aí um link para uma música que em muito se adequa a uma das tramas que nós estivemos a desenvolver. Chama-se Uprising, da banda de power metal sueca Sabaton, e conta a história dos habitantes de Varsóvia, que durante a Segunda Guerra Mundial contaram com 5 próprios para resistir às ofensivas nazis, já que não puderam contar com a ajuda dos aliados. Ouçam a música, tenham atenção à letra e vão ver o quão épica a nossa própria história consegue ser. E em como nos momentos mais negros da nossa humanidade há sempre uma réstia de luz de esperança. Como o Luís disse, quando as pessoas sentem que tudo está perdido, são capazes de tudo. Faça isto, e se da vossa parte não houver mais questões, agradeço a vossa presença, agradeço o vosso apoio, as vossas fantásticas contribuições para esta pequena brincadeira que aqui fizemos. Luís, espero que tenhas adquirido novas mecânicas e novas ferramentas para te ajudarem a construir as tuas histórias. Uma vez mais, eu coloco-me à disposição e vemo-nos amanhã no próximo stream, em que vamos estar a jogar alguma coisa. Fiquem atentos e até amanhã. Boa noite, fiquem-se bem, fiquem bem, protejam-se, cuidem-se e até amanhã.